Cada um deve usar a espada corretamente. Saber usar a espada. Usar a espada é lembrar da palavra e o que fazer. Claro, se o inimigo está tentando, nós temos que estar atento à palavra. Por isso nós vamos ler também, irmãos, em Mateus 4. Vamos falar sobre a tentação do Senhor Jesus. Vamos aqui juntos meditarmos no que a palavra de Deus diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Irmãos, nós conhecemos o texto, sempre falando sobre esse assunto. Mas veja que o inimigo procura tentar-nos, às vezes com a própria palavra, dando-nos uma interpretação diferente para nós pecarmos contra o Senhor. Aqui nós vemos um momento em que Satanás queria que Jesus tentasse a Deus. E lá está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como o povo lá no deserto tentaram o Senhor, pedindo carne, pedindo água. Moisés diz que eles estavam tentando a Deus, provocando. Existe um momento que nós nos humilhamos, pedimos a misericórdia do Senhor, mas eles estavam provocando. Porventura, nos dará carne aqui nesse deserto? Nós estamos com fome. Então a Escritura diz: não tente o Senhor, porque tentar a Deus é uma coisa perigosa. Satanás sabia disso, ele sabe disso. Ele tem usado a própria Bíblia, torcendo a palavra, para fazer o povo pecar. Por isso ele tem colocado nas igrejas muitos pastores nos últimos dias, que faz o povo pecar. Ontem eu estava trabalhando e eu levei a Bíblia para o local do trabalho, para toda hora eu estar olhando um texto. Daqui a pouco eu olhava, parava e meu trabalho lia novamente. E eu sentia assim, que todas as vezes que eu abria a Escritura em lugar diferente, o Senhor falando a mesma coisa, sobre a ira dele, sobre o povo, sobre o falso ensino, falsos profetas, não é? Eles esforçavam a mão dos malfeitores para que não se convertessem, ao invés de ensinar a palavra. Depois, de noite, eu fui ouvir um testemunho, estava lá a irmã falando que Deus falou para ela, que está virado, porque o povo, com os pastores, em geral, porque ao invés de ensinar o povo ao certo e fazer o povo desviar do pecado, eles alimentam as coisas erradas para o povo. Estão engordando as custas da sua palavra. Eu falei, tá ligado, né? Eu passei o dia pensando nisso, lendo, e agora o testemunho. Então, a gente vendo como que o inimigo tem trabalhado. Ele tem encontrado lugar nos corações, nos líderes, nas lideranças, fazendo o povo a se afastar do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, a transgressão causada pela pessoa faz com que Deus esteja distante das pessoas. O inimigo sabia que Jesus estava ali nesse estado, precisando, não é? Mas ele estava também tentando a Jesus e queria que Jesus tentasse a Deus. Veja que veio o tentador para tentar o Senhor. Então, se tu és, não é, o Filho de Deus, irmão, se você mesmo, um crente fiel, vou te fazer uma pergunta, ou então te convido a fazer qualquer coisa.
Nós temos que estar muito atentos a tudo que se fala por aí e a tudo que nós ouvimos. Usar sempre a espada. Veja que ele usou um texto torcidamente. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te tomem em suas mãos e nunca tropecem em coisa alguma. Então ele usou o texto, ele citou certo texto, mas mudou o sentido, provocando ao Senhor, tentando para ver se o Senhor ia fazer. Mas Jesus é a própria palavra. Quem está cheio da palavra, irmãos, a palavra, o Espírito Santo logo te traz à sua mente. Tu vai fazer isso? Não é? Então, irmãos, Jesus citou a própria palavra para ele. Ele citou a palavra para Jesus, torceu. Mas Jesus citou a palavra correta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, às vezes o adversário ele faz isso. O inimigo se manifesta para nos tirar da presença do Senhor, querendo nos tentar, nos fazer tentar. Eu imagino que o povo ali, quando teve fome, Satanás estava ali tentando. Está vendo? Vai seguir Deus, e agora? Cadê a carne? Aquela carne gostosa, assada que comia lá no Egito. Né? Então começaram a falar com Moisés, encher a cabeça de Moisés. Né? E Moisés repreendeu eles, dizendo que eles estavam tentando o Senhor. Tentando. Função do Satanás. Ele é tentador, é o trabalho dele fazer nós tentar o Senhor. Não tentarás. Há muitas maneiras que nós tentamos a Deus. Eu estou mostrando aqui uma das maneiras. Por exemplo, outra maneira que uma religião lá nos Estados Unidos tentaram o Senhor. Leram lá que se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum se faz. Se beberem. Isso é algo que nós entendemos pelo Espírito. Se porventura a pessoa, um servo dele fiel, não é, toma uma bebida, uma coisa, um alimento e que está contaminado, que ele não sabe. Geralmente nós oramos e agradecemos ao Senhor. Não é? Essa é a promessa do Senhor. Porque o Senhor, quando quer livrar os seus justos servos, ele faz a obra. Então, eles lá começaram a criar uma religião e que tinham que beber veneno de cobra com água. E dançavam com cobra e cobra na mão. E assim começaram a criar essa ideia. Porque eles achavam que poderiam ser dotados de imunidade do Espírito Santo. Mas isso foi, na verdade, tentar ao Senhor. De maneira que um repórter conseguiu se infiltrar no meio deles, que eles já estavam sendo observados pelas autoridades, porque já estavam achando que estavam demais, fazendo aquelas coisas. E o repórter conseguiu filmar através do buraco da fechadura um deles que levou uma mordida de uma cobra e estava agonizando para morrer. Mas não queria ir para o hospital. Depois o próprio líder que fundou a religião levou-lhe uma picada de uma das cobras. Ele disse que porque a palavra de Deus vai se cumprir. E ficou ali até que chegou um ponto que não estava aguentando mais, levaram para o hospital, mas parece que ele morreu. E assim, irmãos, é a palavra do Senhor: não tentarás o seu teu Deus. Mas o inimigo, ele usa a palavra e o momento de fraqueza. Outro detalhe aqui é o momento da fraqueza. Qual era o momento da fraqueza do Senhor aqui? Fome. Teve fome. O diabo queria que Jesus tomasse uma iniciativa obedecendo a Satanás. Podia aparecer do nada o pão. Deus não fez isso no passado? Fez aparecer água do nada, fez aparecer tudo assim. Mas Jesus não podia obedecer a Satanás, porque aí, irmão, sela o pacto com ele. É o caso do 66, da marca da besta, o número, ou o nome. A pessoa que receber está aceitando o pacto, a aliança com Satanás. Por isso que não terá perdão, porque está sendo bem avisado hoje. Em dia, estamos pregando e falando, e muitas pessoas estão falando e pregando. E a marca da besta, Deus já confirmou, é esse chip eletrônico mesmo que eles vão chipar todo mundo. Tem jeito, eles vão colocar as pessoas todinhas. Né? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que nós que somos servos do Senhor, nos momentos fracos de nossas vidas, nós temos que realmente clamar ao Senhor
e confessar ao Senhor para que o inimigo não encontre o lugar. Porque a Escritura diz assim, não dê lugar ao diabo. Mas um lugar que nós às vezes não vigiamos são os momentos das nossas debilidades, não é? Das nossas fraquezas, nos momentos em que nós estamos precisando e não vamos aos pés do Senhor. E deixamos então uma brecha para o inimigo operar. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não devemos tentar ao Senhor, mesmo nos momentos das dificuldades, nos momentos de necessidade. Eu fico imaginando que às vezes, irmãos, né, talvez o que se passou na cabeça do diabo, de Satanás, que Jesus estivesse precisando de um conforto, um amparo, e que se jogasse ali, né, talvez ele falou assim, bom, de repente ele vai se jogar, ele vai pensar que os anjos vão vir, e aí ele estará tentando a Deus. Não é? O inimigo conhece as Escrituras. Nós é que precisamos estar atentos às palavras de Deus e desses pregadores que tem por aí de hoje em dia. Não é? A dificuldade que as pessoas têm. Nós temos visto muita gente tentar a Deus. Essa questão aí de cantina, isso tudo estão tentando ao Senhor. De comércio. E realmente, como o irmão disse, quando nós vamos conversar com uma pessoa de outra congregação, de outra igreja evangélica, que estão acostumados com esses sistemas por aí, e não são muito leitores das Escrituras, há uma dificuldade tão grande de bater um papo, de conversar, porque as pessoas começam a falar nos projetos da igreja. Ele não fala nada da palavra. Ele começa a falar sobre o trabalho social, começa a falar de essa questão de encontro, de cantor, né? É uma coisa terrível, infelizmente. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é essa, para nós estarmos na vigilância, para não deixarmos o inimigo nos vencer. Todos nós podemos vencer o diabo pelo poder da palavra. Todos nós podemos vencer. Não é? A Escritura diz assim, esta é a vitória que vence o mundo a vossa fé. Se nós vencemos o mundo, nós vencemos a Satanás, como Jesus venceu o diabo. Mas Jesus venceu o diabo com a palavra. Ninguém vence o diabo senão com a palavra. A palavra do Senhor. Quando o diabo citava uma coisa, Jesus citava outra. O diabo citava a Escritura, ele também citava a Escritura. O diabo citava a Escritura torcendo a palavra para pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus citava a Escritura corretamente. Semelhantemente, Satanás usou as pessoas depois, querendo pegar Jesus em alguma coisa. Vocês lendo, vocês vão perceber. Senhor, é lícito dar tributo a César? Senhor, essa mulher foi pega. Então, eles sempre traziam uma questão para ver se apanhavam o Senhor. Mas eles não sabiam que estavam lidando com o verbo. Ali estava a palavra de Deus. Eles não podiam apanhar Jesus em nada. Né? Eu louvo o Senhor que nós não sendo tão perfeitos, mas temos a promessa de que o Espírito Santo nos dará boca. Se claro, se nós tão somente estarmos atentos. O irmão Edson falou uma coisa maravilhosa, né? Chega aqui e não tem muitas palavras, mas lá fora, porque o lugar é lá fora. Lá é o lugar que vocês falaram, porque evangelista é lá fora. Essas igrejas botam evangelista dentro da igreja. Não, aqui não, evangelista é lá fora. O dom é lá fora, porque a operação do Espírito é lá fora. Aqui já tem um pastor falando mais das contas. Agora lá fora nós estamos precisando de evangelista. Homens e mulheres. Então, quando os irmãos chegam, o Espírito já está preparando a obra. Não é? Porque esse é um trabalho que deveria crescer muito. Que deveríamos ter muito mais evangelistas. Nós não temos muito evangelistas, nós temos aqui pouquíssimo. Não é? A igreja deveria ser, toda ela, quase evangelistas. Sair para o campo aí, evangelizar, levar a palavra, falar. Porque esse ministério de evangelismo, não é, de evangelista, que diz a palavra, que eles trocaram para missionário, que na verdade é evangelista, isso é um trabalho muito maravilhoso. Deus prepara homens e mulheres para levar para lugares diferentes, lugares difíceis, lugares em que as pessoas estão lá morrendo de fome, outras endurecidas, mas o Senhor faz a obra, porque aquele que é enviado, aquele que tem o dom de evangelizar, Deus dá o poder da palavra, não é? E Satanás é vencido, né? Mas, irmãos, como que nós temos visto essa operação de Satanás nesses últimos dias, usando pessoas com o nome de crentes evangélicos, né, que usam a palavra para fazer o povo pecar e tentar o povo. Porque o interesse deles são outras coisas. Eles não se importam o que vai acontecer com a pessoa, como que a pessoa está diante de Deus.
Eles aprovam todas as coisas erradas, ainda fazem as pessoas acreditar que elas estão corretas e no perfeito. Por isso que Jesus falou sobre os escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, não é? Que percorrei a terra e o mar e fazei um prosélito. O prosélito era a pessoa, o nome prosélito era dado à pessoa convertida do paganismo ao judaísmo. Chamava-se prosélito. Era um prosélito. A pessoa era chamada de prosélito. Prosélito era essa pessoa, né? Então fazer um prosélito não era a caminhada, não vão pregar errado por aí não, viu? Fazer prosélito era converter uma pessoa do paganismo para o judaísmo. E Jesus diz: depois que o converteis, fazeis 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Porque a pessoa saía do pecado, da idolatria, entrava para o judaísmo para aprender, conhecer Deus e aprender a pecar contra Deus. Então o pecado é dobrado. Enquanto estava lá fora, ele estava no pecado, mas na ignorância. Agora ele conhece a lei, tem acesso à lei, mas segue as instruções deturpadas e torcidas, de maneira que essas pessoas, como tem em muitas igrejas, hein? Eu vou dizer para vocês, não é uma brincadeira não. Satanás tem tido um triunfo na mão com isso, irmão. Essa onda de levantar um monte de igrejinhas, vocês falam assim: melhor uma igrejinha do que um botequim. Às vezes eu prefiro um botequim. Porque um botequim, irmão, eu posso entrar e pregar. Nessas igrejinhas, elas estão tão embriagadas que você não pode pregar a verdade, você põe para fora. Então eu prefiro, às vezes, um botequim. Porque eu passo, às vezes, eu falo assim: a paz, se Jesus abençoe, algum ali recebe. Porque se for comparar, meus irmãos, o pecado dessas igrejas é pior do que um botequim, irmãos. Elas torcem a palavra e criam filhos. Quando eu falo para vocês que eles geram filhos estranhos, não com o DNA de Cristo como nós estudamos, irmãos, é uma coisa séria. Fazer filhos do diabo, não é, pecando contra Deus dentro de uma religião, acreditando que estão indo para o céu. Olha, uma vez eu vi uma revelação que uma pessoa falou que lá na igreja dele o Senhor falou através de uma profecia, que muitos dos que dizem ser servo deles, ali que estavam morrendo e partindo essa vida, e muitos acreditando que estavam indo para o céu, estavam indo tudo para o inferno. Ai, irmão, agora vamos lá no enterro do nosso irmão, né? Porque está descansando no Senhor, e aquela coisa toda, e os outros acreditando, os vivos acreditando que aquele indivíduo que morreu, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, entrou no céu. Como pode uma pessoa sair de uma igreja toda errada e chega na hora de falecer e vai para o céu? Não pode isso. A pessoa precisa verdadeiramente conhecer a palavra para ela ser livre, liberta de tudo que mancha sua alma, seu espírito. E esse é o nosso trabalho. Por isso que o inimigo se levanta contra a obra, contra os irmãos, contra nós. Porque nós temos aprendido com o Senhor Jesus uma palavra mais pura, mais direta. E sem enganar as pessoas por interesse, porque nós não temos esses interesses. Nem os irmãos têm, eu espero que não tenham, né? Nem eu tenho interesse de ouro e prata das pessoas, de outras coisas. O nosso interesse é que as pessoas conheçam a verdade e elas sejam preparadas para se apresentar diante do Senhor Jesus. Preparadas de acordo, como nós estudamos, que Deus, não é, nos fez agradável a si no amado. Maravilha, né? Ele nos fez agradável a si no amado. Por isso que Jesus disse em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dá fruto, o pai, olha lá, o pai limpa para que ela dê mais fruto. Então é isso que Paulo diz, que Deus, ele nos fez agradável a ele mesmo, através de Jesus, no amado, através do trabalho de Jesus. Então é uma coisa maravilhosa. O trabalho de Deus é limpar, purificar, santificar, para estarmos juntos no mundo santo de justiça. Aleluia! Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.